para todo mundo, ao vivo para o Oriente Médio, para a Ásia, para a África, para a Oceania, para a Europa, para a América. Esse é o programa que envolve o mundo inteiro, o Mundo Relâmpago. Olha, um projeto maravilhoso que está completando um ano, viu? Completou um ano nesse meio de ano aí de 2022. Em 2021 a gente começou a contar um pouco a história de algumas cidades espalhadas no mundo. E como contar a história dessas cidades que estão espalhadas no mundo? Através do olhar dos brasileiros. Sabe que tem muitos brasileiros em todo o mundo, né? Então, esses brasileiros, eles estão em cada parte do mundo, claro, com saudade daqui da terrinha, mas ao mesmo tempo também trazendo pra gente curiosidades, trazendo pra gente muitas coisas legais sobre vários temas. Religião, música, TV, economia, educação, saúde, transporte, moradia, esporte, política, pontos turísticos, clima e tudo mais. Vamos ter o orgulho aqui, o prazer de chamar essa brasileira e esse brasileiro que estão vivendo em Riad, na Arábia Saudita. Vamos viajar direitinho para lá. Vamos trazer aqui a Isanete Macedo e o Michel Jesus. Deixa eu já convidá-los, eles já estão aqui na live. Deixa eu... História legal, eu já andei conversando com eles e você vai ver o que eles vão aprontar por aqui. Sejam bem-vindos, boa tarde e olha, meio-dia aqui no Brasil, 18 horas lá em Riad, na Arábia Saudita. Eu quero dar o meu boa tarde para vocês. Salbana Sérica, em Arábia Saudita. Ou boa noite, Massaur Firi. Salam aleikum. Salam aleikum. Massalam khair. Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Na paz de Deus. Graças a Deus, tudo em paz, tudo bem. Já passando aqui, já querendo agradecer pelo convite, para a gente a satisfação, falar um pouco assim dessa história. Acho que vai ser assim momentos incríveis. Vamos viajar, né? E matar a saudade do Brasil. É sempre uma viagem esse programa maravilhoso, sempre recebendo vocês, brasileiros que estão longe daqui, mas que trazem para a gente um bocado de histórias boas, né? Como vocês foram para aí, o que vocês fizeram por aí, como vocês estão se sentindo. E tenho certeza, a Rede Relâmpago abraça vocês daqui, abraça vocês aí. Sejam bem-vindos. Bem-vindos a todos também que estão curtindo a live, que estão entrando na live devagarinho, que vão curtir depois também, talvez não tenham tempo para poder curtir agora ao vivo, vão curtir depois, porque todas as lives da Rede Relâmpago ficam lá no YouTube da Rede Relâmpago. É só acessar por lá e matar a saudade. Eu quero saber da Isanete Macedo e do Michel Jesus, um casal lindo, maravilhoso, que eu andei acompanhando aqui nas redes sociais. Por que, primeiro de tudo, vocês foram escolher Riad para viverem a vida de vocês? Fomos escolhidos. Essa é uma ótima pergunta. Né? A decisão de vir para a Arábia Saudita, ela acontece quando tem a junção de três sonhos. Primeiro, era um sonho nosso, desde a infância, de conhecer o mundo, de morar fora. O segundo é um sonho que todo brasileiro tem, de poder dar uma condição melhor para a família, de ver a família desfrutando do melhor. Né? E o terceiro sonho é aquele que a gente só vem descobrir quando a gente chega aqui. Que é uma missão que a gente tinha desde pequeno, de confortar as famílias, de levar o evangelho, de poder agrupar e falar um pouco de Deus para as pessoas. Então, através de um processo seletivo, né, um headhunter entrou em contato para uma vaga de emprego aqui no Oriente Médio, e um longo processo de quase um ano de negociação acabou com a gente fazer eu aqui um ano já, e minha esposa se juntou a mim há 4 meses. 5 meses, mais ou menos. Então você veio primeiro, né, há um ano atrás, e depois que a Isanete veio, não é isso? Correto. Existe um processo burocrático, né? Primeiro, o meu visto de trabalho ele é emitido. E após eu estar na Arábia Saudita, já legalizado, com toda a documentação de residente, a gente pode dar entrada no visto familiar. Aí sim, a gente solicita a vinda da família após ter se estabelecido aqui. O processo é dessa maneira que funciona. Olha, Exatamente. que bacana, que legal. Era expectativa, mas eu consegui segurar a barra, né? Com 3 crianças em casa, também a gente teve apoio de amigos, família, o pessoal da igreja,
Mas foram, assim, momentos assim que o coração balançava muitas vezes, né? Mas Deus quis, Deus permitiu e Ele garantiu. E aqui estamos nós. Legal, legal. E fazendo a vida de vocês aí no Oriente Médio tão longe, gente. E a gente tem várias curiosidades sobre essa cidade. A cidade é Riad, gente, a capital da Arábia Saudita. E pelo sotaque gostoso de se ouvir, vocês são da onde? Bahia, Feira de Santana. Feira de Santana. Beijo grande para a galera de Feira de Santana. Gente, que cidade linda. Família, amigos, irmãos. Ai, meu Deus do céu. Obrigadão, gente. Espalha para todo mundo aí. Manda abraço aí para quem vocês quiserem. Pode mandar. Vai ser um pecado citar nomes aqui, mas eu creio que boa parte dos nossos amigos estão entrando, estão compartilhando, comentando. A galera tá chegando. Aquece o coração da gente. E também tem gente aqui também, viu? Já tem meninas aqui também entrando, daqui, brasileira. A comunidade brasileira aqui é excelente. Nossa, é uma família assim que Deus nos deu e são maravilhosos. A gente não tem do que reclamar. É sempre bacana, né? Ser bem recebido. E olha, vamos falar um pouquinho da cidade onde eles estão, gente. Riad, na Arábia Saudita, como eu falei, é a capital, né, da Arábia Saudita. Aliás, antes de começar a gente fazer as perguntas sobre alguns temas, fiquem à vontade. Eu sei que o casal gosta de um cafezinho. Eu também vou ter o meu cafezinho aqui. A gente pode tomar o café. Isso aí. Vamos tomar o café. Daqui a pouco a produção da Rede Relâmpago vai trazer aqui o meu cafezinho, mas podem ficar à vontade. É uma conversa entre três amigos. Isso aí. Riad, ela tem 7 milhões e 600 mil habitantes. 7 milhões e 600 mil. A gente falando assim, 7 milhões e 600 mil é o que mais ou menos aproximado? Eu fiz uma pesquisa aqui. Cadê? Acho que fugiu, gente. Olha, 7 milhões e 600 mil... Não, eu tenho aqui a área de Riad é 2 milhões e 100 mil. Vamos começar pela área, depois a gente falar da população. 2 milhões e 100 mil, a área onde fica a cidade de Riad. Equivale mais ou menos aqui pra gente no Brasil, gente, a junção de 3 estados. Mato Grosso, que é grandão, né? Fica ali, Cuiabá e tal, tudo mais. Minas Gerais, que também é gigante, e Bahia, né? Aliás, não, gente. Não é isso. A Arábia Saudita. Desculpa, vamos lá, vamos repetir. O território da Arábia Saudita, o país equivale aos estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Bahia juntos. Pronto. Passada ali. Beleza. Pronto. Riad tem 7 milhões e 600 mil pessoas. 7 milhões e 600 mil pessoas. É a capital, e é a capital da província de Riad, pertence a regiões históricas de Nejd e Yamama. Situa-se no centro da Península Arábica, num grande oásis. E para quem não sabe o que é oásis, todo mundo fala assim, olha que oásis, coisa boa e tal, porque é o seguinte, na Arábia Saudita, 95% do território é deserto. 95% do território. Então aí os dois que não me deixam mentir. E aí o que acontece? Oásis é aquele lugar onde geralmente tem água, não são rios e lagos, gente. Oásis não tem próximo de rios e lagos. Tem água, tem um pequeno riacho, um pequeno filetezinho de água, onde já desde os primórdios, a população vai ali e fica pertinho daquele lugar, porque tem água, porque tem um climazinho mais legal e constrói suas casas por lá. Então, Riad é como se fosse um grande oásis, vamos dizer assim, dentro da Arábia Saudita, assim como outras cidades também bem importantes, como, por exemplo, Meca. Bom, seguinte, vamos falar um pouquinho do clima, já para começar por aí. Eu sei que aí está calor, gente. Vamos começar com o clima e eu vou fazer perguntas sobre o clima para eles. Nesse momento, na Arábia Saudita, lá em Riad, está 42 graus. 42 graus. Aqui para a gente, 40, né? Isso 6 da tarde, hein? Lá é 6 da tarde. 42 graus. Como é que é o clima por aí? Vocês conseguiram se adaptar bem? A Bahia é bem quente. Mas não tão assim, né? Vindo de feira, sertão da Bahia, foi o que salvou. Olha, é quente. Realmente é muito quente. Porém, é um ambiente totalmente preparado para isso. A principal diferença é que o ar é seco. Praticamente não tem umidade no ar aqui. Então, essa diferença você vai sentir ao respirar. Porém,
Os ambientes eles são climatizados, as casas, todos os ambientes, sem exceção, praças públicas com sistema de como se fosse nebulização, climatização. Então, eu preciso ser sincero em dizer que eu passava mais calor na minha cidade natal, que chegava ali aos 37, 38, do que passo aqui em Riad. São picos de temperatura. Olha. No verão, como você falou, tem uns 46, 47, 50 graus da vida, porém, muito bem preparados e estruturados para isso. No inverno, temperaturas abaixo de zero, muito próximas a zero. Você consegue perceber aqui também. Então, tem esses extremos que a gente tem que lidar. Caramba, e bem extremo mesmo, né? Pelo que eu estou pesquisando aqui, olha, gente, nessa madrugada, lá por volta de 0h, 3 da manhã, vai fazer aí 33 graus. 33 graus aqui pra gente é como se fosse meio-dia, né, de um dia de primavera, vamos dizer assim, não digo nem verão. Mas olha que calor! Diferente do que as pessoas pensam, a cidade desértica, durante o dia é calor e à noite é muito frio. Não, aqui, para nós, Riad, quando é verão é calor a todo momento, sem trégua, e quando é frio a todo momento, sem trégua. Então essa é a sensação que a gente tem aqui. E assim, você falou na madrugada, né, que tá quente, e se você sair esse horário aí que você falou nas praças, tá o povo lá curtindo, como se estivesse passando um maior ventinho, porque aqui a cidade é muito noturna, claro também, né, por causa do clima. Então, assim, esse horário de meia-noite, 1h, 2h, praças, shoppings estão lotados como se fossem 4h da tarde. E o pessoal aproveitando e dizendo eles que estão aproveitando porque não tá tão calor assim, né? Mas, enfim. Mas tem toda uma estrutura, como o Michel falou. Às vezes eu até brigo aqui com o Michel. Michel, desliga esse ar que eu tô sentindo frio. Eu sou ferense, por favor, eu gosto de calor. Aí, Michel, tu vai ver, neguinha, quando o inverno chegar. Mas, enfim, né? Tem toda uma estrutura. Graças a Deus. As crianças também, a gente tinha muito medo, né? Porque a gente tem 3. Tem Beatriz, Antônio Neto e Samuel. E a gente ficou com medo deles, a adaptação deles, por causa do clima, porque, assim, internet e algumas notícias são muito extremas, sabe? Mas, graças a Deus, tinha um grupo aqui, o pessoal, calma, net, não é bem assim, você vai se ajeitando dessa forma e outra. E quando a gente chegou aqui, graças a Deus, os meninos se adaptaram bem, a gente não teve nenhum transtorno muito grande e foi tudo em paz. Bacana. Que legal que a adaptação foi boa, inclusive para as crianças. Daqui a pouquinho as crianças, elas estão aí com vocês, não? Estão lá embaixo no parque, porque senão não deixava a gente participar não, meu filho. Porque estão lá embaixo. Então tá bom, mas aparecendo por aí, vocês podem, por favor, se quiserem apresentá-las aí, não tem problema nenhum. Vamos falar um pouquinho sobre a economia. Olha, a economia daí é boa em relação ao Brasil. E vem meu cafezinho aqui. Muito obrigado pela produção da Regina, na verdade a minha esposa. Beijo para minha esposa, Denise Monteiro. Opa! Ai, café. Muito bom. Muito bom. Bebida preferida do casal e é muito bom também. A moeda, gente, lá em Riad, né, na Arábia Saudita, é o real. Parece com o nosso aqui. Aqui é real, lá é rial. Real saudita, né? O real, na verdade, tem real saudita, tem vários reais. Vamos lá. Tem o real saudita, tem o real o iraniano e o real omanense. Nesse caso é real saudita. Ele custa 74 centavos. O real brasileiro, R$1, equivale a 74 centavos de real saudita. Então, quer dizer, ótima economia, coisa boa aí, pelo menos a gente comparando com a nossa moeda, a moeda daí é bem mais forte. Ou seja, o emprego, o salário para o brasileiro que vai trabalhar por lá vale muito mais dinheiro, né, do que trabalhando por aqui. E é de trabalho que eu queria falar também um pouquinho. Como é que é a relação do trabalho aí? O desemprego é alto? O que vocês têm sentido em relação ao trabalho em Riad? Tem lugar para brasileiro ou já está inchado demais? Tem lugar. Venham. Olha, eles são carentes de mão de obra, né? Principalmente mão de obra especializada. Então, assim, na companhia que eu trabalho, enquanto gerente de produção, nós temos comigo trabalhando, eu tenho de 7 a 8 nacionalidades trabalhando comigo na empresa. Então, assim, são muito abertos
aos estrangeiros, nós que somos expatriados. Então, tendo uma boa qualificação e tendo coragem de abrir mão de família, amigos, Riad é um excelente lugar para trabalhar, para pensar em futuro. A economia, como você deve ter pesquisado, é baseada no petróleo, mas eles estão se preparando para mudar isso, investindo muito em turismo, investindo em cidades gigantescas, projetos astronômicos. Tem projetos aqui, não sei se a gente vai falar disso, mas um projeto que chama Neom, que é a maior cidade do mundo, que localização dela ela é para a economia, visando o transporte marítimo, visando o turismo, fica a 4 horas de viagem de 40% do mundo. Tem um projeto chamado The Line, que é uma cidade de 170 quilômetros de comprimento em linha e com mais de 500 metros de altura. Então, assim, eles estão fazendo coisas que a gente não consegue explicar, visando o crescimento do país e sair um pouco ali da dependência do petróleo. Então, é um lugar fantástico para quem quer realmente arriscar e mudar de vida. É muito bacana mesmo. A gente andou pesquisando algumas coisas, você falou sobre petróleo. É a segunda maior reserva de petróleo do mundo. Segunda maior reserva de petróleo do mundo possui a Arábia Saudita. É a 14ª economia do mundo. É claro que isso, com certeza, vai muito acima. E, olha, eles estão construindo o 3º prédio mais alto da Terra, a Torre de Jeddah, e tem o maior relógio do mundo, que teve algumas controvérsias quando foi construído, porque tiveram que demolir lá um monumento sagrado. Por favor, Ezanete, você queria falar alguma coisa? Por favor, pode completar. Não, era isso mesmo que eu falei, para as pessoas estarem prontas, né? Porque tantos projetos, então vai ter muitas oportunidades, né? Quando a oportunidade chega, está pronto. Tem que estar pronto, tem que estar pronto. Ainda mais em Riad. Sai de Feira de Santana, vai para Riad, você pensa 2 vezes. Não pensa. Vai, se for um negócio legal, vai sim. Você vai se dar bem. Deixa eu mandar um beijo para a Giovana Alvarenga, que amou as canecas de vocês. Vocês podem mostrar de novo aí as canecas? Ó? Fizeram sucesso. Tá, obrigada por participar. Giovana, a Cássia também está mandando um beijo. Palminhas para o Ramon Gabriel também aqui. Sansão Bar, Jorge Lesco, tá no Bom Dia Amigos aqui. Marta Santos, obrigado. Ó, Paula SJF, preparem um quarto aí, que ela vai para aí. Valeu, cunhada. Gente, quanto a trabalho, então, é recomendável pelo casal sobre trabalho. Vamos falar um pouquinho de política. Olha, quem pensa que lá tem presidente, não tem presidente. A gente tem rei. Olha, gente, rei. Desde 1932, com o início da nação, né, da Arábia Saudita como nação, já existia a Arábia Saudita, né? Mas como nação reconhecida pela ONU, essa coisa toda, foi em 1932. Inclusive, no dia 23 de setembro, tem uma festa sensacional na Arábia Saudita. É o Dia Nacional Saudita. Para tudo, todo mundo vai para a rua, se veste com as cores da bandeira e tal, e faz aquela festa toda. A Ezanete é a primeira vez que vai participar aí, né, no dia 23 de setembro. Mas o Michel já esteve aí ano passado. Como é que foi, Michel? Olha, pra ser bem sincero, eu não fui às ruas. Mas é do jeito que você está falando. Eles são muito patriotas. Eles saem em carreatas, eles saem para festejar. Eles realmente amam o país. Verde em todo lugar, cores verdes. Você só vê verde nas avenidas. Verde, que é a cor da bandeira, né? Verde em tudo que é lugar. Pois é, verde que é a cor da bandeira. A bandeira é verde e tem a espada assim, né, bem cruzada. E é em relação a também não a Deus, senão Deus. É o que quer dizer a cor verde pela bandeira lá e os dizeres, enfim. Olha, a grafia deles é diferente, né? São aqueles símbolos. Como é que vocês estão fazendo para entender um pouquinho daqueles símbolos? Vocês têm alguma escola de aprendizado? Como é que está isso? Língua de sinais. Olha, eu estou estudando árabe, né? Por curiosidade e por questões de trabalho até, eu estou estudando árabe. As letras deles são totalmente diferentes, a fonética é diferente, a escrita é da esquerda para a direita, né? Não é da direita para a esquerda, então é ao contrário.
mas não sei ler ainda, sei falar algumas palavras. Porém, Riad, eu posso te dizer que 99% da população fala inglês. Então, você não tem assim, dificuldade alguma relacionada. Do faxineiro ao presidente das companhias, eles falam inglês. Então, isso facilita muito a comunicação. São bem receptivos, ainda que você não entenda, eles fazem questão de se fazer entendido, repetem, mímica, mas o importante é que a comunicação saia de alguma forma. Então, o árabe não é uma barreira, o inglês se faz necessário, preciso, né? mas falam por todos os lugares. E eu que não falo nem inglês, né? Eu falo só português, ferense, e o inglês eu falo, né? Meus meninos estavam fazendo aula, já desenrola alguma coisa, mas eu nada. Vou começar agora, mês que vem, o meu curso, mas eu desenrolo na mímica, como o Michel falou, vou apontando, usando o tradutor, enfim. Mas a gente já passou um perrenguezinho. Vou contar. Pode contar? Conta, claro, com certeza. Qual foi? A gente passou um perrengue. Logo quando eu cheguei, a gente foi numa loja de departamento de casa, essas coisas, comprar almofada, travesseiro, essas coisas. E eu tô lá, gente, bem lá. Isso foi no mês do Ramadã. O mês do Ramadã, aqui, eles modificam, né, os horários, porque eles dão total prioridade para que o pessoal possa fazer suas orações e estarem reunidos em família, né? É um mês festivo, vamos dizer assim, muito parecido com o nosso dezembro, né? Que eles se reúnem muito em famílias. Então, era o mês do Ramadã e a gente já sabia que tinha horário diferente. Só que, mesmo sem o Ramadã, eles todo o comércio para em alguns momentos da oração. Hoje em dia, já não é mais obrigatório. O comerciante decide se ele quer ou não parar. Mas não, se tiver um funcionário que queira fazer tudo, pode fazer. Mas já não fecha. Porque dizem que antigamente eles fechavam e o cliente tinha que esperar do lado de fora passar esses 10, 15 minutos do período da oração. Hoje em dia já não é mais assim, até porque eles estão muito abertos a turismo, enfim. E lá estávamos nós, escolhendo a almofada, e eu toda empolgada com o carrinho. Eu falei, finalmente, Michel, achei um lugar que eu vou comprar as almofadas que eu tanto quero para combinar com o sofá. E faz, Michel, vai se virando aí. Michel para um lado, porque a turma é grande, com 2, e eu do outro lado com o carrinho com o outro. E aí, de repente, baixou as luzes. Aí eu fiquei assim, da loja. Eu falei, Michel, baixou as luzes. Michel, não, é porque é Ramadã. E eles vão fazer oração, mas a gente pode ficar aqui dentro. E eu toda escolhendo coisa, enchendo o carrinho, toda empolgada. Daqui a pouco, eu afastada de Michel, vem um segurança da loja em minha direção. Falou um bocado de coisa em árabe. E eu fiquei assim parada. Ai, meu Deus do céu. Eu era recém-chegada. Lógico que eu nunca sofri aqui nenhum tipo de olhar estranho, nem abordagem grosseira. Muito pelo contrário. Eles são muito educados, principalmente se souberem que é brasileiro. Mas ainda ficou um pouco na lembrança aquelas coisas que a gente ouve na internet, né? Que eles são grosseiros, que eles não sei o que de mulher, que isso é tudo mentira, viu, gente? E aí eu falei, meu Deus, será que esse homem me leva preso? E aí eu fiquei parada com um carrinho no meio da loja escura. Não tinha forças para chamar Michel e não sabia o que fazer. Então eu assim, paralisada. Ele, eu falo aquela coisa. Aí o Michel escoviu assim longe, Michel. Aí Michel encostou. Aí Michel pediu, né, pra falar inglês, né? Com ele. Aí ele foi e falou. Ele, não, a loja já tá fechada faz tempo. E vocês não compram? Sério, a gente tá... Porque é enorme a loja. Eles fecharam a loja e a gente ficou dentro da loja, sabe? E eu estranhei, né? Michel, não tem ninguém mais dentro da loja. Michel, não, porque o povo tá orando, Nete. Tem que respeitar. Eles baixam as luzes. Então, tem a semana ou mês? Mês do Ramadã, não é isso? E é o quê? O mês de julho? Mês de julho? Junho, quando é? Um mês... Março. Mais ou menos março. Eles seguem o calendário gregoriano. Então, não casa com os nossos meses. Mas dali entre março e abril, mais ou menos. Meado de março para abril. Entendi. Então, durante um mês, param determinados momentos do dia... por 10 minutos, se viram para Meca, né, onde fica a cidade de Meca, né, onde fica a cultura lá sagrada do islamismo, e rezam, é isso?
Isso mesmo. Durante o mês do Ramadã, eles mudam a rotina, porque para todo muçulmano, eles dedicam esse mês para a purificação. Então, eles jejuam durante todo o dia. Então, durante todo o dia, eles não podem comer nada, nem sequer beber água. Após o pôr do sol, eles voltam a se alimentar. Então, toda a cidade se adapta para essa pegada. Então, após o pôr do sol, as coisas começam a abrir, porque durante o dia eles priorizam o jejum. O jejum deles é total, a água não pode, nada. Então, eles passam durante o mês do Ramadã sem se alimentar durante o período do dia. Por isso, muda a rotina. Nesse episódio, eles estavam comunicando, porém em árabe. A loja que a gente estava, a comunicação era em árabe, que eles iriam fechar devido ao Ramadã, o horário do iftar, que chama, que é a quebra do jejum. E a gente não estava entendendo, lógico, que era em árabe. Achou que era o momento da oração. Até alguém achar e colocar. Pois é. Não levou nada. E Bia ainda, minha filha, inconformada, porque ela não ia trazer o que ela tinha escolhido no carrinho, né? Mas enfim, a gente aprendeu, né? Que agora tem que ser tudo em inglês, deixar o árabe um pouquinho de lado. Que coisa, gente. Olha como a cultura, né, dos outros países. Né? E olha, como bem disse aqui o Bimivo, o calendário de trabalho de segunda a sexta, como no Brasil, não, gente. Olha só, o calendário respeita o regime, o islamismo. Porque é o seguinte, ó, o calendário islâmico, o final de semana é sexta-feira e sábado. Então, aqui no Brasil, a sexta e o sábado, né, é como se fosse aqui no Brasil o sábado e o domingo. Lá, a sexta e o sábado. No domingo, eles trabalham. O domingo é a segunda-feira deles. Né? O Michel muito bem pode falar aí melhor com relação ao trabalho. Então, o trabalho é domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Não é isso? Para quem é brasileiro e não gosta da segunda-feira, aqui ia passar um pouco mais apertado, porque ia ter que começar a trabalhar no domingo. Mas questão de dias, você já se adapta, né? Porque a cidade é assim que eles vivem. Então, o final de semana começa na quinta-noite, domingo de manhã já é vida normal. O pessoal nem lembra que é domingo, é a vida que segue. Sextou aqui. Então, pessoal, quintou! Já começa o clima assim de final de semana. Pois é. Gente, é o seguinte, a gente ia falar de política. Bom, vamos comparar então, já como tem um rei aí, vamos comparar com a Inglaterra. Gente, lá na Inglaterra tem chefe de Estado e chefe de governo, tá? A rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, ela é chefe de Estado. E o chefe de governo é o primeiro-ministro, o Boris Johnson, né? Lá no parlamento. Então tem a rainha, chefe de Estado, e o Boris Johnson é chefe de governo. Lá na Arábia Saudita, o chefe de Estado e o chefe de governo é a mesma pessoa. Ou seja, o senhor rei Salman. Rei Salman. E o filho dele, é claro, é o cara mais pomposo do mundo lá, oitavo homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes. O cara tem grana pra caramba, todo mundo tem muito dinheiro, essa família real está há muito tempo aí na direção, né, no controle da Arábia Saudita. O nome dele é Mohammed bin Salman. Ele é o príncipe herdeiro. Ele é o chefe de Estado, o rei, é o chefe de Estado e chefe de governo. Exanete Michel, como é que é aí que vocês sentem como é a política por aí? Quer dizer, não tem candidatos, vamos dizer assim, para tirar o rei. Dali vai passar para o Mohammed, creio eu, né, para o filho, do filho passa para o filho, enfim, assim vai. Como é que é isso aí? Ele é bem quisto, é amado, é querido? Ou é como aqui no Brasil, às vezes o presidente sai, o presidente tira, vai embora, volta? Como é que é isso? Olha, o MBS, que chama, que é as siglas do nome do príncipe, que recentemente ele está assumindo, ele tem feito um governo que tem buscado abrir as portas, né? Então, recentemente, as mulheres já podem dirigir. Recentemente, algumas restrições elas foram tiradas. Essa questão do comércio também. A questão do comércio, a questão das relações exteriores. Então, muita coisa vem se... Visto de turismo mais aberto. Isso. Em 2019, o país abriu para turismo, coisa que não era aberta. Tudo com essa nova gestão. Do príncipe, né? Que ele está introduzindo, né? Por onde você vai, aqui você vê foto do rei e do príncipe. Então, não se há protesto político, né, proibido por lei, por motivos óbvios.
mas me parece que eles são muito contentes. E pela qualidade de vida, saúde, educação, moradia, tudo que você se vê nas ruas é diferente do que a gente tem no Brasil, de ter um interesse político acima de tudo, e depois a gente pensa na população. Então aqui as coisas funcionam dentro da medida do possível. Então não há porquê, no meu ponto de vista, ter essas críticas ou protestos relacionados ao governo. Então, ele é bem quisto aqui dentro. No mundo tem algumas questões, se precisar na internet você vai ver, mas dentro da Arábia Saudita, o seu povo, ele é bem cuidado. Ele é bem... O pessoal, eu até falo isso com o Michel, né? Que como eles valorizam tanto o povo deles. É incrível isso, né? Porque, às vezes, a gente vai em certos lugares que, infelizmente... em vez de se unir e valorizar mais os de dentro, valorizam mais os de fora. E aqui não, totalmente o contrário. Aqui você tem que, quem vem de fora tem que conquistar. Mas mesmo você conquistando, nunca perde de vista os deles. Então, eu acredito que por ser um reinado, eles sempre valorizam muito o povo deles, né? A nação deles. Então, eu acho isso bem bacana. Muito bacana. Eu agradeço também a participação de todos. O Bruno Ivo está mandando uma pergunta. A receptividade com estrangeiros, há preconceito? Eu acredito que não. Vamos deixar eles responderem, porque tem muito estrangeiro lá. O Michel ele bem exemplificou que dentro da empresa onde ele trabalha tem muita gente de outros países. Tem preconceito por aí com estrangeiros, Michel e Ezanetti? Olha, quando eu quero abrir portas, eu digo que eu sou brasileiro. Acabou. Aí já... Eu falei que eu sou... Onde eu vou aqui, as coisas... Tem que sair com essa camisa. Tem um exemplo muito bacana. Eu fui tirar minha carteira de habilitação aqui e existe um processo burocrático para tirar a carteira de habilitação em qualquer lugar do mundo, né? Mas tem algumas brechas, lógico. E quando eu cheguei para tentar entrar, para fazer todo o processo, estava tendo algumas dificuldades. A pessoa que lá estava não falava inglês. E de alguma maneira eu consegui falar para ele que eu era brasileiro. Quando eu falei que era brasileiro, as portas se abriram de uma maneira que dentro de algumas horinhas eu já estava com minha carteira de habilitação na mão. Só fizeram identificar a minha carteira de habilitação brasileira, que estava válida ainda. Então fizeram um processo de transferência. E eu acredito, por causa da comunicação inicial, que eu falei, eu sou brasileiro, preciso de ajuda aqui, não sei me achar. E eles conseguiram ali ajudar, e devido à comunicação lá dentro, eles apenas transcreveram minha carteira de habilitação para árabe e eu consigo dirigir sem problema nenhum. Então, estrangeiro pode vir tranquilo, que eles amam os brasileiros, muito pelo futebol, né? São apaixonados. No futebol aqui é onde nós temos a maior concentração de brasileiros, jogadores, craques, técnicos, comissão técnica. Então, eles são apaixonados por futebol e aí a gente entra por tabela nessa. Aí eles acham que tá todo mundo junto, aí eles abraçam. Enfim, em relação a um detalhezinho que eu quero acrescentar, que principalmente quando eu estava vindo para cá, era uma das perguntas que mais eu ouvia das mulheres, né? A questão da mulher. Como era a mulher ia ser recebida aqui, principalmente por ser brasileira e ter um gingado, essa coisa toda. E as outras mulheres. Gente, assim, eu não tenho... você tem amigas muçulmanas, árabes? Não tenho. O que eu tenho a falar é a minha experiência do dia a dia em comércios, lugares que eu vou comer, em algum lugar que eu chego, num condomínio, que aqui chama de compounds, né? Que elas têm... Gente, não tem isso. Elas recebem super de boa. É lógico, você também tem que demonstrar o respeito à cultura delas, principalmente pelas vestimentas e o seu jeito de portar. Então, automaticamente, ela percebendo isso, que você está se esforçando para respeitar a cultura delas, elas lhe abraçam. Assim, a gente anda no shopping, elas sorriem e muitas usam, né? Não dá para ver, mas você vê no olhar, né? Que você recebe bem. Se você for falar num caixa, enfim. Então, mulheres, meninas, não tem isso. Podem tirar o visto de turismo e vir me visitar. É tranquilo. Legal. Ezanetti, é o que eu ia perguntar agora. Vamos para um tema bem delicado em relação às mulheres, né? Muita gente, o mundo inteiro, né? Nós brasileiros, inclusive, a gente pensa que a cultura árabe coloca as mulheres meio que em segundo plano, né? Mulheres não podem viajar se seus maridos ou pais, vamos dizer assim, não concordarem.
não tem muito esse lance que tem aqui no Brasil, que as mulheres são livres, podem viajar sozinhas sem problema nenhum. Aí precisava de um visto, eu não sei se ainda precisa, é necessário. E tem que também usar a burca, né? Que é aquela vestimenta onde as mais tradicionais usam e tal, e está tudo bem para elas, está tudo certo. Mas para você, que veio de um outro país, você não é obrigado a usar a roupa, não é obrigado a usar a burca, é isso? Não. Então, vou começar respondendo a questão da mulher. Como é que você vê isso? Como é que você, como mulher, como é que você vê aí a vida na Arábia Saudita? Pode melhorar mais? Não pode? Está melhorando? O que você faria? Sempre pode, igual no Brasil, sempre pode melhorar para as mulheres. Mas, enfim, olha, isso aí era algo assim que net e as roupas e tal. E eu falei, meu Deus, vou pesquisar direitinho isso aí. Graças a Deus tive acesso ao grupo de brasileiras, né? Comunidade de brasileiras aqui. As meninas falaram, Net, para onde você vai? Eu falei, Riad. Riad, por ser a capital e por ser uma cidade que mais se concentra estrangeiros do mundo todo. Então, vamos dizer assim que Riad é um pouco mais liberal, né? Não é tão rigorosa quanto as outras cidades, né? E tem Jeddah, né, Michel? Também Jeddah também é um pouco mais liberal. Só que as meninas falam assim, ó, há uns anos atrás era pauleira, era bem rigorosa a questão da vestimenta, as mulheres tinham que usar, tinham que se cobrir, tinham que respeitar a religião delas, as estrangeiras, né, eu falando. Só que hoje em dia você só usa roupa compostas. Então, assim, eu nunca precisei usar abaya, nem hijab, nem niqab, nem burca, que burca é que não vê nada, nem os olhos, né? Tem hijab, niqab, que é o que vê os olhos, né? Tem o que só usa o lenço com a roupa modesta. Eu nunca precisei. A única coisa que eu me atento é não usar roupas curtas, sempre no meio da canela para baixo. E blusinhas de manga. Não precisa ser manga comprida, mas de manga, né? Que não fique assim o decote muito aparente. Só isso, nunca precisei usar nada. Só uma vez que eu usei essas roupas, que foi no Bahrein, né? Um país vizinho, que a gente foi visitar uma mesquita e em respeito a gente teve que usar. Mas no dia a dia não precisa. Em relação a elas, gente, elas usam realmente é porque elas gostam. Eu também achava que tinha um negócio de opressão pelo meio, mas não é. Porque sabe o que é que ela pergunta a gente quando vê a gente de roupa mais decortada? Seus maridos não gostam de vocês, não? Não cuida? Elas acham que é falta de cuidado dos maridos. Quer dizer assim, se tá deixando mostrar tudo, não se importa que outros olhem ou passem a mão. E os delas protegem, porque só pode ser para eles. Como a gente vê, a Bíblia ensina, né, que desde o tempo da Bíblia, as mulheres se cobriam e só se mostravam para seus maridos. Então, eles vivem muito isso aqui, né? Principalmente o Velho Testamento, assim, não tem por onde correr. Então, elas se sentem protegidas e elas gostam. E você vai ver vários tipos de vestimentas entre elas. Não só sobre a religião, mas também tem um aspecto cultural do local. A religião, sim, claro. Sempre quando a gente vê, a gente vai dar referência ao Islã. Mas também tem um aspecto cultural da cidade que essa mulher está. Ou a cultura que a família aceita. Tem família que tudo bem a mulher usar roupa composta e só o lenço. Já tem outras não, que tem que usar burca. E, enfim, então isso também é religião e cultura do local. E sobre viagem, sair sozinha, essas coisas, realmente tinha isso, né? Pelo fato da superproteção, né? Na verdade. Então, as mulheres não saíam. Só que eu fico surpreendida aqui. Porque, assim, gente, é tanta mulher dirigindo. Sério, eu fico besta. Falo, Michel, os homens aqui não dirigem, não. Quer dizer, tem muito homem dirigindo, mas as mulheres, e a cada carrão, que eu fico assim, Michel, entra a net na porta do shopping olhando para ver se elas vão entrar na parte do volante, que é cada carrão. Elas dirigindo, então elas dirigem sim, e dirigem até melhor do que os homens, porque aqui os homens dirigem super mal, gente. O trânsito aqui é uma loucura. Então elas dirigem super bem, elas saem, vão para shopping com seus maridos, também vão sozinha com seus filhos. Então, assim, tudo elas, pelo que eu percebi, o que existe um diálogo em casa, né? Se a família dela, o esposo, permite, elas fazem. Se não permitem, elas não fazem. Porém, não é fazer e deixar em casa. Aí bota o quê? O motorista para fazer por ela.
tudo tem uma outra mão, né? Então, quem é que vai reclamar? Ninguém vai reclamar, né? Você não dirige, mas você vai ter uma mordomia de um motorista, você vai ter uma mordomia de uma loja trazendo um presente em casa. Então, não é muito assim como aí fora prega, né? Mas, como em todo lugar, eu acredito também que existem as suas dificuldades. Existem também pessoas que vivem em famílias que talvez quisessem um pouco mais de liberdade e não tem. Como também é no Brasil e em qualquer lugar, né? Família sempre dá isso, né? Enfim. Essa é a visão que eu... Que bacana, olha aí, aprendendo. Gente, é como a Relâmpago compartilhando conhecimento. Aqui praticamente uma aula que nós estamos tendo com os professores, Ezanete Macedo e Michel Jesus. Olha aí, olha, a Stephanie Lee está dizendo, falta você dirigir aí, ô Ezanete, falta você. Deus, é minha amiga aí, rapaz, não entrega não, pelo amor de Deus, tô aqui, ó. Ó, eu não dirijo, não, desde feira eu não dirijo, porque assim, eu tenho medo. O Michel já tentou me dar umas aulas, mas o negócio não sai, medo. Só que aqui, Stephanie, é que eu não vou dirigir mesmo, minha filha, o trânsito aqui, fala a verdade, né, amor? O trânsito aqui é uma loucura, Michel que o diga, eu fico assim, ó, no carro. Enfim. Olha, é terrível o trânsito, parece o trânsito de São Paulo aí, né? O negócio é meio brabo. Eu queria falar sobre, bom, vocês têm crianças e tal, como é que é a educação por aí? É fácil arrumar uma escola, até para vocês também aprenderem o idioma, como é que é a educação por aí? É boa ou é ruim? Olha, a educação pública, na maioria das vezes, ela acaba sendo restrita para os sauditas, né? Questão de idioma, religião, eles trazem isso desde a escola primária, mas a educação particular, a parte que eu tive acesso na pesquisa pela Escola das Crianças, tive as melhores referências possíveis, escolas certificadas por instituições internacionais, com aceites nas melhores faculdades do mundo. Então, são escolas internacionais de ensino da língua inglesa, né? Você tem os mais diversos currículos. Você tem um currículo americano, você tem um currículo britânico, tem os currículos mais específicos, como o hindu ou o filipino. A gente optou por colocar os nossos filhos em uma escola do currículo americano, com a primeira língua sendo o inglês, tem a segunda língua, que é o árabe, e o francês como terceira língua. Então, é uma estrutura fantástica, com um período quase que integral de estudo para as crianças, né, com acompanhamento específicos. O processo de matrícula é bem interessante, porque passa por um processo de admissão, né? Então, você traz toda a documentação legalizada do Brasil, mas antes de entrar, a escola pede que você faça um teste de admissão, como se fosse um vestibularzinho, para você poder mostrar que está apto. Inclusive, nossos filhos fizeram essa semana o teste e foram admitidos, graças a Deus, e vão começar no final do mês. O ano letivo, né? A gente escolheu o calendário escolar aqui, começa em agosto. Como eles chegaram em março, a gente escolheu que eles se preparassem com a aula particular do inglês. Até agora, fizeram um teste de admissão e vão começar na escola já no final do mês. Uma bênção. Ai, meu Deus. Pense que o coração da mãe... E olha, a escola vai ser um lugar onde eles vão aprender muito da cultura, muito da língua, muito de tudo daí, né? Vai ajudar bastante. Em relação ao transporte, olha, eu quero contar uma história que é muito engraçada. Lá no Canadá, eu entrevistei o Marcelo Rafael, beijo para o jornalista Marcelo Rafael, foi o primeiro Mundo Relâmpago que a gente fez, a segunda, aliás. E aí ele disse o seguinte, olha, transporte aqui no Canadá é assim, você tem os lugares que são os pontos de ônibus. E aí você chega no ponto de ônibus, você para. Só que você estar no ponto de ônibus, qualquer ônibus vai parar, vai abrir a porta para você, pensando que você vai entrar dentro dele. Não importa para onde você vai. Ele ficou super assustado com isso. Ele é pernambucano, vai meu beijo para ele. Como é que é aí o transporte em Riad? Por ser uma cidade rica, linda, gente, olha, depois da live, você dá uma olhada nas fotos da cidade, é lindo, é lindo. Como é que é o transporte por aí? É muito cheio, tem muitos metrôs, tem metrô, não tem táxi, como é que é por aí? E outra, se vocês tiveram alguma situação assim que vocês ficaram meio em dúvida, como é que eu vou para lá, como é que eu vou para cá? Contem pra gente. Olha, o transporte hoje em Riad, eu posso dizer que 90% cada um tem o seu carro. Tá?
Então, isso, cada um tem o seu carro. Em relação ao Brasil, é muito mais barato. Você não tem os impostos, então acaba sendo muito mais barato, muito mais prático de se locomover. Gasolina também. Gasolina é uma das mais baratas do mundo, né? Então, facilita. Até por isso, as avenidas são muito cheias, o trânsito é pesado, né? Então, a primeira opção é, sim, o carro próprio, né? Hoje, eles começaram, pela parte do governo, a introduzir o transporte público. Mas, você, quando vê um ônibus, ele está vazio apenas com motorista. São, assim, ônibus de primeira linha, a coisa mais linda do mundo. Que nem parece ônibus. Porém, só o motorista dentro. Só o motorista, o povo não pega. Culturalmente, não sei. Eu, particularmente, nunca vi um ônibus com passageiro dentro. Eles estão rodando, mas os pontos de ônibus vazios. Também, bonito, climatizado. Parece umas clínicas, assim, os pontos de ônibus. Nunca vi ninguém parado. Eu nunca vi ninguém. O metrô, eles estão finalizando as estações, pelas últimas notícias, e há a previsão de inaugurar 2022, 2023, as primeiras linhas de metrô. Então, basicamente, na Arábia, você se locomove com carro próprio. Ou Uber. Em Riad. Tem Uber, tem táxi, mas acaba sendo o carro próprio. Mas aqui, praticamente, todo mundo tem. Por isso que o trânsito também é tão louco, viu? É carro, viu? Meu Deus, então tem ônibus e não tem passageiro pro ônibus. Você acredita? Um transporte público de qualidade não tem. Eu falei, Michel, lá em feira, meu Deus. A gente sempre traz para nossa realidade de onde a gente mora. Às vezes a gente fica num ponto de ônibus, é gente caindo pela janela, todo mundo precisando de ônibus, um calor, sem ar-condicionado, sem nada, e precisa. E aqui, um ônibus que às vezes, é tão grande que parece que é de 2 andares, não sei, nunca entrei, né? Mas é todo escuro assim, climatizado, e o povo não usa, aí vai todo mundo pro trânsito de carro e deixa o trânsito uma loucura, né? Porque todo mundo quer andar rápido, todo mundo quer chegar, enfim, né? Eu mesmo, se fosse andar aqui. É lindo o ônibus lá e ninguém vai, gente. Olha que coisa. E tudo climatizado, parece uma clínica, o ponto de ônibus. Oi, desculpa. Um ponto de ônibus todo climatizado, ninguém usa. Em feira, tinha vez que eu ficava debaixo do pé de árvore, de goiaba, esperando. E tinha um bocado de gente, tinha senhora, tinha todo mundo. E o povo usa porque a necessidade e também porque às vezes vai trabalhar, enfim, gasolina cara, ninguém vai ficar saindo de carro, né? E aqui não, o povo não liga. Pois é, e olha, a gasolina lá, como a gente falou, a gasolina deve ser bem barata porque o petróleo lá é uma das principais atividades econômicas do país. É o segundo maior reserva de petróleo do mundo. Olha, mercado de camelo também lá é bem impressionante, viu? Lá eles vendem camelo como se fossem carros, como se fossem, enfim, é um mercado super gigantesco. Vende quase 100 camelos por dia. E importam da Austrália também o comércio de camelos. Olha que coisa interessante. A língua lá, árabe e inglês, como bem disse o Michel. E, olha, 2018 foi o último país do mundo que permitiu que as mulheres dirigissem. A gente está falando um pouco de transporte. E deve ter sido um pouco daí das ações do príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman. Ele deve ser alguma das coisas deles aí. Bom, seguinte. Sobre cultura, gente, tem uma dança chamada Dança das Espadas, diz que é a coisa mais linda do mundo. E é cultural por aí. Michel, você chegou a ver a Dança das Espadas, alguma coisa cultural aí? Aqui tem maracatu, tem o carnaval, tem, né, algumas danças típicas, festa junina. E aí, essas culturas, Dança das Espadas é a cultura daí, né? Acaba sendo cultura, mas não é tão normal quanto a gente vê na internet. A parte cultural que eu mais achei interessante aqui, eu fiz um encontro fui ao encontro árabe, mas muito interessante. Numa área desértica, né, numa área desértica, um acampamento árabe, eles estavam preparando um carneiro para a janta, então assim, algo bem específico. Eles assando o carneiro em um buraco dentro da terra mesmo. Após o carneiro estar assado, eles colocaram o carneiro dentro da cabana, num tapete, né, numa vasilha. Todos sentaram ao redor, e isso é o normal aqui, e comendo de mão. Todo mundo colocava a mão no carneiro. Então,
Para o árabe, talher não se usa. Inclusive, nos restaurantes árabes, eles colocam por opção, mas o árabe come de mão. Então, eu ficava ali meio sem saber o que fazer, e eles pediram para eu fazer, eu inventei de comer com a mão também, e a primeira vez que eu enfiei minha mão dentro, quase que meus dedos ficavam. A temperatura absurda. Eu queimou os 5 dedos da mão e fiquei sem jantar, porque não conseguia mais pegar o arroz. Então, assim, culturalmente, assim, bonita a reunião, mas me estranhou um pouco esse costume deles de estar sentado no chão, sem cadeira, no chão, em círculo, a comida no meio, e eles lá, literalmente, com a mão, pegando e comendo. Agora, Mas isso é comum em restaurantes? É comum em restaurantes? É isso mesmo? Fico árabe. Na mesa, né? Restaurante árabe, você vai com sua família, né? E alguns, inclusive, não tem cadeira. Você senta no chão mesmo. Né? Tem um tapete, tem ali uma almofada, acolchoada e tal. Eu levei net para ter essa experiência. Muito, muito enriquecedora. E eles colocam a comida no chão e você vai, assim, no chão. Eles colocam um plástico gigante. Tem um tapete. Tem as bandeiras. Tira as sandálias. Não tem a mesa. Quando eu falo no chão é que não tem a mesa, né? Não joga a comida no chão. Mas é muito bacana. Então, cada um vai pegando na mão mesmo e se alimentando. Isso, assim, é num restaurante típico árabe, né? De comidas típicas árabes. Tipo assim, não serve outro tipo de comida. Porque aqui os restaurantes, você vai e serve tudo, gente. Normal, internacional, comida italiana, brasileira, não sei, tudo que você imaginar. Mas aqueles raiz mesmo, eles botam um garfo lá. E um outro detalhezinho, assim, que o Michel falou, é que eles botam assim, tipo uma bacia grande, né? Então todo mundo vai lá colocando sua mão. Mas não é todo mundo pegando do lado um do outro, não. Eles, de algum jeito lá, que acho que já aprendem desde o berço, cada um fica com sua porção ali, o seu lado. Então o outro não mete a mãozona lá do lado do outro, não, entendeu? Cada um tem seu cantinho específico e vai comendo dali, né? Então, assim, é bem interessante, mas eu prefiro garfo e faca. E Michel, que gosta de comer, coitado, ficou sem comer. Mas é muito interessante. Imagina, tem que pegar a comida com a mão, comida quente, o arroz com a mão. Mas claro que vai queimar a mão, não tem como. Deixa eu ler algumas coisas aqui. Olha, o Bruno Ivo está dizendo, quanto custa um camelo? Eu não faço ideia, não sei se o Michel sabe. Não faço a mínima ideia. Mas um fato curioso sobre o camelo, como você falou, basicamente a paixão brasileira por gado ou por cavalo, eles fazem tudo com camelo. Corrida de camelo, animal doméstico, turismo para andar de camelo, pratos de restaurante com carne de camelo. Então fazem tudo com camelo aqui. Por sinal, é uma carne muito gostosa. É, muito boa. Lembra um pouco a carne de boi. Eu gostei, né? Primeiro eu comi sem saber, né? Pensei que era de boi, depois Michel pegou e me falou, né? Porque ele ficou com medo de criar aquela resistência. Mas aí, eu sou boa de boca, enfim, só não gosto de machite e de ló. O resto... Então, assim... Cursos também aqui de camelo. Beleza. Gente, concurso de beleza, até botox eles botam de camelo. Enfim, né? Se brincar, gente, eu acho que tem camelo que vale até mais que gente, né? Porque a depender, né? Agora tem os camelos de raça e tem os de beira de pista. A gente não tem nossos cachorros vira-lata andando pela rua? Aqui também tem os meio assim de beira de pista, né? Não que eles vão ficar na rua, mas na estrada, se você viajar, vocês veem uns assim que você sabe que é de beira. Vocês já andaram de camelo ou não? Não, ainda não. Chegamos bem perto, mas não chegamos a andar. Nós somos em uma As crianças fazenda vão adorar. do Príncipe, mas não tivemos a oportunidade de andar ainda. As crianças vão adorar, tenho certeza, né? Vão se divertir a dessa, em cima do camelo. Não é tão comum, né? O Bruno Ivo diz que o Michel comeu capsa com a mão. Delícia. Uma pergunta do Silésio Santos. Silésio Santos, Ubercóptero, de fato está em alta? Tem Ubercóptero? Nunca ouvi falar. Não se vê muito Ubercóptero, não, Clécio. Pode ficar tranquilo. Eles usam mais o jatinho e pousam dentro de casa. Os caras lá são chiques, meu irmão. Os caras lá são chiques. Já a gente vai falar sobre esporte. Tem uma curiosidade aqui sobre esporte, mas espera aí. Vamos primeiro com a moradia. Moradia é o seguinte, vocês estão vivendo aí, claro, né, não compraram ainda a casa de vocês, ou compraram, não sei. Mas estão vivendo de aluguel. O aluguel é barato, o aluguel é caro? Como é que você vê em comparação ao Brasil?
algumas coisas na Arábia, elas são muito mais caras que o Brasil. Muito mais caras, né? O mercado ele acaba sendo um pouco mais caro, porque a maioria das coisas são importadas, nós estamos no meio do deserto. É importada. E a moradia, você vai encontrar em todos os níveis, certo? Se você quiser morar em um apartamento no centro, próximo de todas as facilidades, shopping, tem um preço. Em geral, é muito mais caro que o Brasil. Nós escolhemos morar em uma estrutura que o nome é compound. Então, dentro dessa estrutura, basicamente você tem só expatriado, já para proteger da exposição cultural. Então, aqui você pode ir na piscina, você vai de biquíni. Usar short. Você quer sair, você vai de shortinho. Então, é um ambiente externo à cultura árabe. Dentro desse compound, você tem um supermercado. Alguns você encontra até escolas. Aqui nós temos a lavanderia, salão de beleza. Então, o expatriado não precisa, para o básico, sair do seu compound. Então, essa estrutura é um pouco mais cara. Nós escolhemos, por esse motivo, morar em uma estrutura parecida com essa. Então, aqui nós temos o supermercado, nós temos o salão de beleza, nós temos a lavanderia, a estrutura de clube, com piscina, academia. Então, tudo aqui... Aulas para os meninos, futebol, natação. Então, tudo isso tem um preço, lógico, mais caro que o Brasil, né? Então, para quem tiver a oportunidade de vir, então dá uma olhada realmente no orçamento. Eu acho que escola e moradia e mercado, feira de mercado, é o que mais pesa. E uma curiosidade sobre os preços é que não há negociação, praticamente não há negociação de pagamento mensal. Né? Você, no máximo, consegue 2 parcelas por ano. 2, 3 parcelas. Então, geralmente, tem que estar preparado para pagar antecipado, moradia, escola, tudo. Eles, primeiro o meu, depois você usufrui. Não tem Casas Bahia aí, né? Não tem aquele negócio 20 vezes você compra o seu televisor, a sua... E essa é uma curiosidade interessante. Cartão de débito, cartão de crédito. O frigir dos ovos vai dar a mesma coisa, porque não há parcelas. Aqui, né? Não divide nada. Então, você vai passar no crédito, mas no final do mês você vai pagar uma parcela só. Se você comprar 20 mil, você não divide. Você vai pagar os 20 mil ali de vez. Nossa. A gente que tem que... Caramba! 300 vezes é complicado. Pois é. Jamison Alves está dizendo, olha aí o casal milionário. E o Jamison Alves completa que a careca do Michel está brilhando igual ouro. É verdade. É verdade. Michel está rico por lá. Vai levar aí quando for para o Brasil. Amém. Recebemos em nome de Jesus. Vamos compartilhar. Legal. Vamos falar agora dos pontos turísticos de Riad. Gente, ó, tem o Kingdom Center, que é para arquitetura e compras. Tem o Forte Masmak, que é um histórico museu, um palácio, um castelo bem com arquitetura muito bonita. Tem o King Abdullah Park, que é um parque belíssimo aqui, gente. Depois da live, dá uma olhada nas fotos. É maravilhoso, é maravilhoso. Realmente é uma cidade muito bonita, onde estão a Exanete e o Michel. Tem o Wadi Hanifah, que tem sobre história e natureza, tem muitas ruínas por lá. Muraba Historical Palace, tem o Jardim Zoológico, que é o Riad Zoo, tem o Alto Raif District, que é um museu histórico também, cheio de ruínas lá. Bom, seguinte, a Arábia Saudita ela é repleta de história, porque é um dos países mais antigos do mundo, né? É um país islâmico onde, olha, a pena de morte é legal. Eu não sei se isso mudou por aí, mas eu acho que prossegue, né? Algumas medidas do rei Salman, da família Salman, enfim, prosseguem em relação à família real. A família real mais rica do planeta, inclusive. É uma outra informação que eu não tinha dito. E há um perrenguezinho entre a Arábia Saudita e o Catar. Gente, eles ficam bem grudadinhos. A Arábia Saudita e o Catar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre religião. Deixei até um pouquinho para o finalzinho, porque é uma história vasta sobre religião. É claro que a Exanete e o Michel vão falar da religião deles também, né? A gente respeita todas as religiões, enfim, por todo o mundo. Eu acho que todo mundo tem que ter alguém ou algo que acredite e siga isso, né, fielmente. Se isso te faz bem, tranquilamente, porque a vida é uma só e a gente tem que seguir o que a gente acredita. E aí é o seguinte, Arábia e Catar, eles estão grudadinhos ali, né? Tem que olhar o mapa.
e parece que tem uma briguinha ali interna entre a Arábia e o Catar. Porque o Catar, ele parece que foi para aquele lado dos terroristas lá, porque o pessoal parece que, segundo os jornalistas, segundo informações, está indo lá. E a Arábia não é a favor disso. Então, o que eles estão querendo fazer? Um mar, eu imaginei alguém cavando ali para achar água, para dividir os dois e fazer Catar virar uma ilha. É isso. Geograficamente, bom, pode acontecer. Como eles estão movimentando, estão mudando tanta coisa no mundo, né? Vocês têm visto isso por aí, Michel e Zanetti, essas brigas internas, guerra por causa de religião? Como é que a religião coloca essa divisão por aí? Como é que vocês veem? E, por favor, falem um pouquinho da religião de vocês também, que é muito apreciada aqui no Brasil. Você começou falando dos pontos turísticos, né? Eu queria deixar esse adendo, porque desde que NET está aqui, a gente não repetiu uma vez até agora um ponto turístico. Então, não foi nem na metade ainda. Tem muita coisa para a família. E os parques, como você bem citou, são fantásticos, limpos, organizados, com fontes de águas dançantes. No período do inverno, eles fazem o que nós chamamos aqui de Riad Season, que são partes da cidade específicas preparadas para atrações turísticas. Eu fui a Circo de Soleil, eu fui para shows. Então, aqui tem toda a estrutura para turismo e diversão que a gente não consegue nem imaginar. A questão do Catar, me parece que recentemente se resolveram, porque, inclusive, não havia comunicação, o turismo entre um país e outro. E tem um mês e pouquinho, que a gente foi de carro para o Catar. Então, eles me parece que resolveram essa desavença que eles tinham. Já estão tendo relações políticas. Me parece que a ideia inicial da Copa do Mundo era para ser uma Copa do Mundo como foi há pouco tempo atrás a Copa do Penta, né? Japão e Coreia. Era para ser uma coisa parecida, mas devido às relações que estavam cortadas, o Catar levou sozinho. Mas hoje estão resolvidos. Graças a Deus, a gente foi de carro, a gente foi muito bem recebido, muito bem tranquilo a ida para o Catar. Um país lindo, a gente teve a oportunidade de visitar todos os estádios da Copa do Mundo. Muito moderno, gente. Muito moderno. E como você falou, a religião... Visitamos os estádios da Copa do Mundo, viu, gente? A gente tem bacana. fotos, a gente foi lá. Já foi uma emoção, imagine no dia dos jogos, meu Deus. Eu vou falar um pouco sobre a cultura árabe, eu vou deixar para a Nete falar da nossa religião aqui, do propósito que Deus tem colocado em nossas vidas. Eu tenho aprendido, particularmente, muito, mas muito, o jeito que eles têm pelos seus ensinamentos, a maneira que eles colocam Deus à frente de tudo. Eles não conseguem fazer nada, sem antes eles, como se tivessem pedido a permissão de Deus. Eles falam, inshallah, né? Se Allah quiser, se Allah permitir. Então, falam, vocês vão? Aí, inshallah. Então, assim, eles realmente respeitam, eles realmente o fazem. Tem as 6 orações por dia, se não me falha a memória, 6 ou 5. E realmente o país para orar. Então, se você consegue imaginar uma atividade econômica parando, porque eles entendem que aquele momento é o momento deles com Deus. E Allah, para quem não sabe, não é um Deus. Allah é Deus em árabe. Então, é o nome Deus em árabe. God é Deus em inglês, Allah é Deus em árabe. Então, assim, teve um episódio que aquilo me trouxe uma reflexão bastante. Eu estava... No começo não tinha o meu carro, eu estava de carona com um supervisor para ir para casa, da fábrica para casa, e deu o horário da oração. E ele, aqui, literalmente em cada esquina tem uma mesquita. Porque eles entendem que na hora da oração você tem que parar tudo e ir para o lugar de oração. Se você não conseguir, aí você vai fazer sua oração em casa, não tem problema, ou no seu trabalho e tal. Mas a gente estava na estrada, deu o horário de oração, ele falou, você vai me perdoar, eu vou ter que parar meu carro. Eu disse, mas o que está acontecendo? Depois eu falo com você. Ele parou o carro. Pegou o tapetinho. Pegou o tapetinho dele, que eles andam com o tapetinho no carro. Para não ajoelhar no chão. Botou no chão, se ajoelhou para fazer a oração. E eu fiquei me imaginando, cara, quando foi que eu dei essa prioridade a Deus na minha vida? Ao ponto de estar numa estrada e parar com vergonha de nada para dizer assim, não, agora é meu momento de oração. Eles têm uma rotina, eles respeitam isso. Então, eu tenho procurado aprender muito com o islamismo, a parte que eu realmente entendo. A Bíblia fala, né? Você vai ver tudo e vai reter o que é bom.
Então, a parte com que eles fazem a caridade com o próximo, a parte com que eles colocam Deus à frente de tudo, com que eles respeitam a oração, a rotina religiosa. Acho que eu vim pro lugar certo. Né? Eles, assim, apesar do que... Se você buscar na internet, eu o fiz antes de vir para cá, tá carregado de coisa ruim. Quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, mas não foi isso que eu li, não. E eu vi totalmente diferente, né? Não tem aqui em Riad, aqui na Arábia Saudita, essa questão do extremismo. Não é presente. Essa de guerra. Não se ouve os rumores de guerra. Aqui na Arábia Saudita é muito seguro, a gente não falou sobre isso, mas é um dos países mais seguros do mundo, né? Eu tive muita restrição em poder pegar o meu celular na rua e conversar, até eu entender que eu não sou culpado pelo que acontecia no Brasil, de você tirar o celular e alguém roubar. Então aqui é muito seguro, patrulhas, consciência, como você falou, as leis são muito rígidas. Os carros ficam lá. Os carros ficam lá rodando, carro aberto na rua, então é muito seguro. E a questão da religião, o respeito que eles têm pelas mulheres, o que a gente vê como preconceito, as sauditas, elas falam, não, eu uso isso aqui porque o marido cuida de mim. Ele não quer que eu mostre meu cabelo, porque ele entende que se eu mostrar meu cabelo, a beleza dela. A minha beleza tem que ser pro meu marido em casa. Então isso se a gente acha certo ou errado, é outra história. Mas eu tô falando da maneira que elas veem. Elas não se sentem por isso prejudicadas. Não, elas entendem que tem um cuidado com elas. Então você tem aprendido muito, respeitado bastante. Eles me respeitam enquanto cristão aqui na Arábia Saudita, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. O país, ele é muçulmano. Não a profecia de outra religião, digamos assim, abertamente, né? Não tem igrejas, não tem abertura para vias públicas. Nós somos cristãos, nós exercemos de uma outra forma, né? A gente vai falar sobre isso. Mas o tanto que eu aprendi com o muçulmano, relacionado ao respeito ao próximo, a si mesmo, colocar Deus sobre todas as coisas, muitos cristãos deveriam também aprender sobre isso. E a questão também que eu acho interessante neles da abordagem, assim, porque não ficam querendo assim, eu posso ter, mas você não pode ter mais que eu, tipo assim, sabe? Então eles acham que Deus pode abençoar todos de forma igual, todos podem crescer, né? Não tem aquela coisa, sua casa pode ser bonita, mas a minha tem que ser mais. Esse tipo de coisas assim. Então eu acho também isso aí bastante interessante. Né? E completando em relação à religião, como o Michel falou, né? Assim, foi uma das coisas que eu cheguei a me questionar antes de vir, né? Nossa, né, Michel? Pelo fato de receber logo, né? Eu acho que é o ponto negativo. Se você me perguntar, né? Até hoje, posso ser que daqui a 1 ano, 2 anos, eu tenha outros pontos negativos, fora o trânsito, mas é a questão da religião. Eu não poder, né? Professar, Michel fala, né? A minha fé de forma aberta e livre. Como eu tinha liberdade no Brasil e muitas vezes até me neguei a fazer. Então, tudo está sendo um grande aprendizado para nós. Eu acredito que Deus tem um propósito em tudo. Porém, um detalhe. Existe muitas pessoas aqui carentes de ouvir a palavra de Deus pela nossa maneira, pela nossa visão, né? Não só a forma como eles aprenderam desde pequeno, mas também sobre o evangelho, né? Que é a nossa visão. Então, assim, aqui a gente tem uma abertura, não, assim, árabes, e, enfim, né? Houve-se alguns rumores, mas na internet a gente não pode, não é tudo que a gente pode falar, porque aqui é um país restrito, enfim. Mas vamos dizer que Deus está abençoando até os árabes, né? Mas em relação à comunidade brasileira, assim, uma aceitação muito grande, células na casa de famílias, grupo de orações, nos grupos, mensagens. Então, assim, o que a gente pensou lá atrás, que talvez ia ser um impedimento para a gente falar da nossa fé, da nossa crença, da nossa religião, falar que
Deus acima de tudo, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, que não existe outro caminho além dele, né? Que todos os nossos pecados foram perdoados na cruz, que o preço que ele pagou, todas as nossas dívidas. Então, assim, é um privilégio falar isso. E o Senhor tem preparado pessoas aqui para ouvir. Então, nós estamos falando porque tem pessoas ouvindo. Então, temos testemunhos, temos pessoas ouvindo e, assim, isso tem nos deixado felizes. Porque a gente chegou a pensar que a gente ia ficar aqui parado e talvez até esfriar a nossa fé. Mas não, né? Quando a gente chegou aqui, já existiam, assim, praticamente pessoas nos esperando. Inclusive, tem algumas até aí na live, Bianca, enfim, que abriu a casa dela, que é brasileira, para fazer células, culto. E, assim, Deus tem colocado pessoas incríveis aqui. E, assim, eu fico muito feliz, porque, como eu falei no início, né? Deus, ele prometeu e ele tem sustentado até aqui. Então, não tenho muito o que falar. Eu só queria que pudesse abrir a igreja. Mas quem sabe, né? Um dia, né? Para Deus não existe nada impossível. Pois é, olha, lindo vocês falarem sobre religião. É sempre bom a gente falar sobre isso, porque eu acho que se as pessoas fossem mais religiosas, eu acho que teriam mais empatia no mundo, teria mais Deus no coração e realmente seria um mundo melhor. Só por curiosidade, gente, o pessoal que está assistindo em casa, como bem o Michel falou e a Zanetti também completou, lá só pode a religião islâmica. Eles são muçulmanos, então só pode ter templos referentes à religião islâmica. Não pode, por exemplo, você é evangélico, você é católico, está em Riad, você não pode construir um local igual às mesquitas, por exemplo, para poder receber os católicos ou evangélicos ou de outras religiões, para poder rezar ali pelo que você acredita, pela sua doutrina religiosa. Não pode. Você precisa, dentro da sua casa, tudo bem, você pode reunir um grupo de evangélicos, um grupo de católicos, um grupo de qualquer outra religião dentro da sua casa para poder fazer as suas orações, né? Fazer o seu culto e ali encontrar as pessoas para poder falar um pouco sobre a religião. Fora isso, lá fora, só público, somente a religião islâmica, que é a religião oficial da Arábia Saudita. Muito bacana essa curiosidade, viu? Curioso agora, vamos falar de TV. Aí vocês assistem TV? Não? Sim? O que está bombando aí na televisão? Tem Big Brother aí? Tem o quê? Tem música, show de música, The Voice, tem show? O que aparece na televisão que você liga? A Rede Relâmpago está aí? Em breve vai estar. Tem muita... em breve, vamos profetizar, trazer existência. As meninas aqui, tem muitas minhas que falaram que tem novela deles, né? Que até é legal e tudo. Eu não tive a oportunidade de assistir porque eu já não era muito ligada desde o Brasil. Porque quem tem 3 filhos em casa pequeno é desenho. Não tem outra coisa, né? Mas eu acredito assim que... Qual a idade deles? Antônio Neto vai fazer 10, Beatriz faz 8 esse mês e Samuel faz 2 em setembro. Quase um time de futebol. Então é mais desenho. Você já tem filhos? Sobrinhos em casa? Não temos ainda. Não temos ainda, mas estou querendo muito. Então já tá para chegar. Aquela muvuca em casa, 3 meninos juntos, mas enfim, né? Em vez de quando rola uns gritos, puxão de cabelo, mas tá tudo na paz. Imagina a sessão de desenho que deve ter por aí. Bom, gente, olha, pelo visto, foram conhecer estádios da Copa do Mundo no Catar, que é ali do lado, é vizinho. Estão com camisa da seleção brasileira. Eu nem vou falar que esporte é o esporte preferido dos árabes por aí. E, é claro, dos brasileiros. Deve ser o futebol. É isso mesmo? São loucos, apaixonados a nível extremo por futebol. Eu não vi, como nós temos no clássico no Brasil, às vezes nós temos as brigas da torcida organizada, eu não presenciei isso. Presenciei uma briga muito, muito saudável, muita zoação. Eu fui para um clássico aqui, os 2 maiores times de Riad, é o Al Hilal, tem um brasileiro estrela, que é o Michel, saiu do Flamengo há pouco tempo. Tem outros 2 brasileiros, o Matheus e outro lá que eu acabei esquecendo o nome agora. E eu tenho o Al Nassr, que é o do Talisca, do Anselmo. Então, tem muito brasileiro jogando. E eu consegui ir para um clássico. Eu acho que a esposa de Anselmo tá até aí. Tem? Tá. E um clássico desse, assim, fantástico. Coisa de 60, 70 mil pessoas.
Nesse jogo, o Al Hilal ganhou, foi uma goleada. E como eu não estava muito sabendo o que estava acontecendo, por coincidência ou não, eu estava no meio da torcida do Nasser, foi o time que perdeu, e o meu carro estava estacionado no meio da torcida do Al Hilal. Então, para tirar o meu carro do estacionamento depois do Al Hilal ganhar do Nasser, porque eles dão camisa no estádio, dão tudo. Então, eu saí do estádio com camisa, com faixa, um nativo torcendo por Al Nasser. Quando eu fui entrar no meu carro, só tinha uma multidão azul. O Al Nasser é amarelo e o Al Hilal é azul. Uma multidão azul ao meu redor, falando em árabe, eu não faço a mínima ideia do que, mas tipo me zoando. Não queriam deixar eu entrar no carro. Foi uma situação muito engraçada. Eu e alguns amigos meus estávamos nesse jogo. E dali em diante a gente pode até ir, mas a gente não se caracteriza mais, porque quem ganhar a gente sai comemorando e tá tudo certo. Comemora mas ele, assim, de torcer pro futebol. Futebol é, meu Deus do céu, só. Olha aí, uma curiosidade, gente, a Copa das... Quem acompanha futebol sabe da Copa das Confederações, né? É um torneio que foi idealizado pela FIFA, entre aspas, foi idealizado pela Arábia Saudita, pela cúpula do futebol da Arábia Saudita, a Copa das Confederações, que é muito popular, ela sempre é disputada, vamos dizer, um ano antes da Copa. Desde a Copa da Rússia não tem sido disputada, né? Acho que agora também não teve, infelizmente. A última foi no Brasil que ocorreu. Mas a Copa das Confederações foi idealizada pela cúpula do futebol da Arábia Saudita, teve 3 edições, se eu não me engano, dentro da própria Arábia Saudita, e era bem bacana que reunia os campeões das Copas dos continentes. Reuniam todas essas seleções junto com a Arábia Saudita, claro, que participava também. Eu lembro que até a bica, a torneira do estádio era bonita, rapaz, era de ouro. Era um negócio chique. Eles são o prêmio também. O prêmio... os detalhes. Né? Eles gostam dos brasileiros envolvidos no futebol, viu? Porque não é só jogador, não, mas fisioterapeuta, massagista. Tem a esposa aí de um fisioterapeuta também, que está aí assistindo a gente. Enfim, assim, eles gostam mesmo assim dos brasileiros. Quando fala assim futebol, eles abrem as portas para os brasileiros, não só para os jogadores, mas toda uma equipe. E tem uma concentração assim muito grande aqui de família de brasileiros que são envolvidos, não só a família dos jogadores, mas em todo, né? Diretores, massagistas, fisioterapeutas, acompanhante, comissão técnica, enfim. Então, assim, é uma delícia, assim, tem sido maravilhoso. Eu não tenho que falar, só Legal. Boa Copa para vocês, porque vocês devem ir para ver jogos da Copa e que deem sorte para o Brasil aí também, né? Olha, vamos falar de música? Vamos falar de música. Gente, é o seguinte, para quem não conhece o Michel é um cara que toca violão, teclado, ele canta também. Não sei se a Zanetti canta também. É o seguinte, tá com algum instrumento aí do lado, Michel, para a gente ver seus dotes artísticos? Não para isso, o violão sempre fica do lado aqui. Ele sempre... o grande companheiro violão. Por favor, fique à vontade, se você quiser cantar ou tocar uma música aí para a gente poder, né, ouvir um pouquinho o Michel. Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho sobre os dotes. Olha, quem quiser contratar o Michel, alguma banda aí em Riad, por favor, contratem para o final de semana, que não é sábado e domingo, é sexta e sábado. Vamos lá. Muito bacana. A gente trouxe o violão e nos nossos momentos aqui juntos, a gente busca fazer da música um consolo, nos aproximar de Deus. E você que está nos ouvindo aí agora, eu espero que essa canção fala de planos, ela também possa falar ao seu coração. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha
está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia! Então tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra de Deus ela se cumpre. A palavra de Deus. Michel Jesus! Exanete Macedo, aí momento de emoção no nosso mundo relâmpago. Muito legal, muito bacana. Aí, assim, Olha, você canta muito bem, viu? meu Deus, que emoção. Muito emocionante, muito legal, muito legal. Bom vê-los. Olha, a música está presente ali com o Michel, com a Exanete. E aí em Riacho, quem é o cantor, quem é a cantora que está bombando aí, que vocês veem na rua, que vocês ouvem, a música aí como é que é? Cara, a música popular mundial tem em todos os lugares aqui, né? Eles gostam muito da remixada. Mas tem uns cantores árabes que eu confesso a você, não me agrada muito, mas eles são apaixonados, porque a maneira que eles cantam, a maneira que eles dançam é muito particular. Mas faz muito sucesso aqui a dança do ventre, a maneira que eles cantam, então tem muita gente famosa. Rede social, por exemplo, né? Eles utilizam o Snapchat. A Instagram aqui não faz sucesso, a Facebook muito menos. Então eles usam o Snapchat e tem muita gente, como tem os TikToks, tem muita gente famosa em Snapchat aqui bombando. Então faz muita diferença aqui a rede social. Mas não é o nosso tipo de música que agrada, não. Mas eles música são... música baiana, vocês ouviam aqui no Brasil bastante? Alguma que quando vocês ouvem daqui do Brasil, dá saudade? Alguma música assim? Vocês lembram logo do Brasil? A saudade que eu graças a Deus, sou criado num lar evangélico. E a saudade que eu sinto nosso pastor, pastor Enoque Lima, é um excelente compositor, usado por Deus. O mundo tem que conhecer as músicas com dele. Músicas fantásticas. Então, quando eu ouço realmente isso aqui agora que você viu, é o que está presente aqui em casa, quando a gente toca. Então, o nosso coração é para música gospel, uma música que aquece o nosso coração e nos faz manter firmes na palavra. Mas eu lembro da Bahia no acarajé, meu Deus, gente, quando eu vejo qualquer coisa que lembra acarajé, meu Deus. Pronto, eu lembro da Bahia do acarajé, meu Deus do céu, que saudade que eu tô do acarajé. Da comida baiana, Senhor. Que é uma curiosidade bacana. Quando tem amigos ou algum brasileiro indo de férias, ouvindo, né? Na verdade eles vão, a gente deixa o pedido. Cara, quando vir, traz o feijão, cuscuz, traz farinha, traz o fubá para fazer cuscuz. São coisas que a gente encontra aqui, cuscuz aqui, coisa típica. Então, assim, é o que a gente pede para poder matar um pouco da saudade. Trazem já tem uma mala só de comida, viu, gente? Eu mesmo trouxe feijão. É sempre bom lembrar do Brasil, né, pessoal? Às vezes a gente pergunta e lembra do Brasil por causa da comida brasileira, né? Feijoada, feijão, né? Tá dizendo, Bruno Ivo, feijoada. Aqui não pode, um detalhe, falando de comida, aqui não pode nada de porco, suíno. Nada, não entra no país. É proibido. Bacon, presunto, calabresa, tudo que envolve área suína não podem. Poxa, eu faço meu feijão aqui com aquela parte do mocotó do camelo. Gente, fica muito bom, não fica não? Eu faço, aí eu dou as marmitinhas aqui, os amigos, quando vem do brasileiro, eu dou umas vasilhinhas assim brancas e leva. O pessoal, Nete, que feijão é esse? Aí minha fala assim, gente, a gente tem que usar a criatividade. Pega os mocotó dos camelos, que tem gordura, recheio na panela e faço, fica uma delícia. Porque não pode o bacon, não pode nada. E outro detalhe, já alguém tá falando que não pode, bebida alcoólica, viu, gente? pra mim, bebida alcoólica, né? Mas não. Não pode. Ela é proibida pela religião e, consequentemente, por lei.
Então, você não vai achar bebida alcoólica legalmente em reais na Arábia Saudita. Nos países muçulmanos como todos. O Bahrein, Emirados Árabes, eles são mais abertos. O Catar também. O Catar, mas assim, só dentro de casa. bem restrito e muito caro. Mas para mim isso não faz diferença. Mas para muitos brasileiros é uma diferença absurda, porque você não encontra lugar nenhum. Para mim só o bacon mesmo faz diferença. Olha, gente, eu bateria esse papo assim, mais 2, 3 horas. Vocês são um casal belíssimo, olha, acolhedores. Me deu vontade de pegar um avião agora e ir para Riad e abraçar vocês. Infelizmente a gente está um pouquinho distante. E a gente está chegando no finalzinho do nosso programa Mundo Relâmpago. Eu gosto, quando a coisa é boa, não acaba rápido. Mas é o seguinte, eu tenho duas últimas perguntinhas para fazer. A primeira é o seguinte, claro que em qualquer lugar do mundo a gente tem lados bons e lados ruins. Se vocês dois, agora é para combinar na hora, pode falar um no ouvidinho do outro aí. Se vocês dois tivessem uma frase para chegar com um megafone gigante, chegar no centro de Riad e mandar um recado para os árabes, qual recado vocês mandariam para eles? Eu acho que ele vai concordar, né? Mas se eu tivesse a oportunidade de dar um recado a eles, eu diria: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Não adianta querer só Deus e negar o Filho. Não adianta querer só o Pai e negar o Filho. Com certeza eu diria isso. Mas tem muitas coisas legais aqui, mas eu acho que essa seria a nossa frase. E o que a gente deseja aqui é tem alguns projetos que é levar a palavra do Senhor aqui. Então, eu diria aos árabes em alto e bom som: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta querer só o Pai e negar o Filho. Com certeza eu diria isso. Nós diríamos isso. Aí está a frase que você diria. E olha, e para encerrar, eu queria, antes, claro, eu vou agradecer, mas se vocês agora estivessem no avião e vocês descessem agora da escadinha do avião no Brasil, e aí a primeira botou o pé no Brasil, o que você falaria, o que vocês falariam para os brasileiros? I love you, Brasil! eu não sei, né? Mas eu diria isso, né? Obrigada, Brasil, por tudo. Nossa. Eu diria para os brasileiros, assim, tem aquela velha máxima que fala que a gente não dá valor a uma coisa até perder. Né? Então, tem isso que o Neto falou da religião, de poder confessar, de poder falar em público, sem medo de represália. E tem muito detalhe que a gente tem no nosso dia a dia que aqui simplesmente não tem e nem vai ter. Então, assim, eu diria, cara, assim, abraça os detalhes. É aquele eu te amo que você podia dizer e não disse. É aquele abraço que podia dar e não deu. Entendeu? É difícil falar do Brasil, porque, nossa, eu acho que... vamos falar aqui o ponto negativo. O ponto negativo é a saudade, porque a saudade é um nome assim que nada preenche ela, né? Só o contrário dela, a presença. Então, se você tá com a presença, você não sente a saudade. Então, nada preenche a saudade, nada. Você pode tentar fazer o que for. E valorizar também as oportunidades de algumas liberdades, né? Tanto aqui quanto lá. Aqui a gente tem algumas liberdades, segurança, barriguinha cheia, confortável, tantas coisas, saúde boa, tantas coisas que talvez lá nem todos tenham a mesma oportunidade. Mas lá nós temos também grandes oportunidades que aqui não tem. Então, os dois lados vê isso. Principalmente, assim, a oportunidade, o direito de ir, vir, construir algumas coisas que você quer. Lá no Brasil nós temos, principalmente igreja, né? Mas, em contrapartida, aqui também a gente tem outras liberdades também, que no Brasil não tínhamos. Mandem um beijo gostoso para quem vocês quiserem agora. Vai lá! Eu vou dizer para todo mundo que está escutando, muita gente entrou, meus parentes, amigos de igreja, aqui alguns seguidores também, que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente no meu Instagram, família, irmãos em Cristo, e as meninas, algumas daqui também, já da comunidade brasileira também, e também os demais que vão assistir, porque eu vou bombardear e vou mandar essa live para todo mundo, que foi uma live muito interessante, muito gostosa mesmo.
E, enfim, era isso. Vamos dar um beijo pra todo mundo, porque não dá pra falar nomes, né, gente? Mas é isso. Especialmente, assim, os mais de perto, assim, tipo pai, mãe, sogro, sogra, cunhados, primos, a família, né? Os pastores, o pessoal da igreja. Mas, enfim, para todos. Um abraço para toda a família de Feira de Santana, que está com tanta saudade aí do Michel, da Zanete. Eles estão bem, estão felizes, com os filhos, estão movimentando a vida deles e tenho certeza serão abençoados para o resto da vida com tudo que eles fazem o bem, gente. E quem faz o bem sempre tem que ter aquele lugarzinho bem legal, assim, bacana. Podem crer, olha aí, o sorriso deles, a emoção no qual eles ficaram super emocionados de falar do Brasil, a saudade aperta, a gente sabe muito bem, quando a gente está muito longe de casa, né, da nossa casa, onde a gente nasceu, onde a gente foi criado, dos nossos parentes, amigos, que a gente viveu a vida toda, mas tenham certeza, eles estão aqui, mas estão bem aqui, ó, dentro do coração de todos vocês, tenho certeza absoluta. Gente, esse foi o Mundo Relâmpago, com essa família maravilhosa, nós aprendemos muita coisa da cidade de Riad, na Arábia Saudita, tão longe, mas que está tão perto aqui, através da Zanete e do Michel. Agradeço a presença de todos no Mundo Relâmpago de hoje. E a galera que ficou passando assim o dedinho, pensando, é mais uma live, eu sempre termino dizendo o seguinte, não é uma live não, é mais que live, porque aqui na Relâmpago a gente compartilha conhecimento. Um beijo em todos, uma excelente tarde e deixa eu mandar uma boa noite para eles, eu tenho que pegar minha cola aqui, Massá Urfiri para vocês. Beijo, salam aleikum! Muito obrigada, nós que agradecemos você aí com esse projeto fantástico, que Deus lhe abençoe, que você tenha sempre coragem, que vá sempre em frente. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos. Olha, para encerrar, um cafezinho árabe, esse é o árabe. Opa, café árabe! Aqui, ó, Michel vai experimentar, eu empurro para Michel. Olha, o café árabe é um grão especial. Tâmara. Aqui é uma delícia. Tâmara. O café árabe é um grão especial, um pouco parecido com o café normal. Então eles tomam sem açúcar, é como se fosse um chá. E eles comem a tâmara para adoçar, que é o chocolate árabe. Então, assim, é muito específico, não consigo explicar o sabor. Esse não. É uma dose generosa, geralmente eles tomam bem menos, né? Mas minha esposa me fez o favor de colocar um litro aqui para mim. Então você toma um café árabe e adoça com uma tâmara. Boa noite. Olha aí, que bacana, gente. Mais um conhecimento aqui, olha, café árabe tem a cor diferente. E a tâmara lá serve como um petisco gostoso, doce. É uma delícia. Beijo em vocês. Beijo. Olha, um abraço gostoso para vocês. Beijo nas crianças. E até a próxima. Tchau, tchau, galera. No fundo, a música Deus de Promessas, do Toques de Altar, a música que foi cantada e tocada pelo Michel. Beijo. Beijo. Obrigada. Até a próxima.